sempre. Então, reloginho na tela rodando. Alô, primeirão, hoje no dia 11, né? 11 de novembro, estamos aqui para corrigir as atividades do módulo 4 no capítulo 11, né? Na página 30. Pois bem, estamos aqui nessa manhã, eu e Matheus Carvalho. Opa, tá chegando aí, Lari Brandão chegando na área. Lari, então vamos lá. Então, paramos na questão 3 da página 30. A hibridez, quer dizer, vamos lá. A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a Terra e com seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local. Bom dia, Lari. Com a cultura do local que habitam. Elas não anseiam retornar à sua pátria ou recuperar qualquer identidade étnica pura ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias resistentes à assimilação. Contrapondo o fenômeno de hibridez, no começo eu dei uma enganchada, né, para falar sobre a hibridez, a ideia de pureza, cultura, observe-se que ele se manifesta quando, letra A, as criações originais deixam de existir entre grupos de artistas que passam a copiar as essências das obras um dos outros. Eu estava colocando o Manu. B, civilizações se fecham ao ponto de retomarem os seus próprios modelos culturais do passado, antes abandonados. Letra C, populações demonstram menosprezo por seu patrimônio artístico, apropriando-se de seus produtos culturais estrangeiros. Letra D, elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos com valores mais altos em seus lugares de origem. Ou letra E, intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. Então, referente, né, à questão de hibridez, a ideia de pureza, qual seria a opção correta? Letra A, B, C, D ou E? Matheus, Lari ou Manu. Página 30 do módulo 4. Capítulo 12. Capítulo 2. Capítulo 12. Capítulo 11. Matheus, você botou qual a resposta? Acho que está errada. Vou botar a letra B. Letra B ou D? D. D. Elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos com valores mais altos em seus lugares de origem. Não. Manu, botou qual letra? Letra B. Letra D também? B. B de bola. B de bola. Civilizações se fecham ao ponto de retomarem os seus próprios modelos culturais do passado, antes abandonados. E você, Lari? Você colocou qual letra referente a essa questão da página 3? Letra B. Letra? B. Letra B ou D? B de bola. Gente, por que vocês colocaram letra B? É a letra E, galera. Poxa. Intercâmbios entre diferentes povos, campos de produção cultural, passam a gerar profundos ou produtos e manifestações. Seria a mais coerente. Questão 4. Questão 4. Quero Manu. Vai lá, Manu. Texto 1. Documentos do século 16. Ó, tem o 10, o 5 e o 1. Está à direita, então você soma. Só como antes que subtrai, hein? Vai lá.
Algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século 17. o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências aos status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, o termo Negro da negro terra. e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Então era chamado no início de Brasis, né? Brasis. Texto 2, vai lá, Manu. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, Nós vimos isso. desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos não dispares quanto os tupinambás e os astecas. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Você botou que letra, Manu? Compreensão etnocêntrica acerca das populações e territórios conquistados. Muito bem, então eu falo do etnocentrismo, que é não respeitar a cultura do outro, né? Você não respeitar, né? Você de repente achar que a sua cultura é superior à do outro. Muito bem, Manu. Questão 5, Mateus. Formação dos estados foi certamente... Não manda não. Meu amigo Matheus Carvalho. Matheus? Seu áudio não está saindo não, Matheus. Tá... Puxa, você estava falando comigo até agora? Ah, Matheusão, vamos lá, Matheusão. Manu, você acha que Matheus deveria ler essa questão 5 ou não? Não, Por quê? porque eu não gosto quando ele lê. Poxa, Matheus, olha aí. Hilário, o que é que você acha, Lari? Que deve ler. Hum. Então, é o seguinte, Matheus, será que seu áudio... Não sei se... Matheus, vamos lá? A formação dos estados foi certamente distinta na Europa. Sabe sim, Matheus. Até agora você estava falando comigo, aí estava tudo bonito, tudo certo. Sim, rapaz, falar eu sei, mas ler não, né? Ah, sabe, vamos lá, vai, eu te ajudo. Gente, aqui é todo mundo colega, vamos lá. Eu não dei uma enganchada lá na hora que eu fui falar hibridez? Normal. A formação do Estado foi certamente distinta na Europa, a América Latina, na África e na Ásia. Ó, deixa eu só te dar uma dica. Você tem que respeitar, toda vez que tiver vírgula, você dá uma pausadinha. A formação dos estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os estados atuais... É aí. Não, oxe, ninguém já nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Então, Mateusão, vamos lá que você tem um timbre de voz bom, velho. É só treinar. Vamos lá, Mateusão. Os estados atuais... Não gosto dele. Especiam na América Latina. Onde as instituições das populações... Onde as instituições da população local existentes à época da conquista ou
forma foram foram eliminadas. eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como o caso do Brasil. São São resultados, em geral, da evolução, do transplante, instituições europeias feitas pela metrópoles para suas colônias. muito. Aí, tá vendo? Tá melhorando. Vamos lá, continua. Na África. Vai fazer. Me perco Na muito África. rápido, velho. Na África, as colônias tiveram fronteiras Trariamente. arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas, vamos lá. idiomas e tradições que mais tarde sobreviveram ao processo de descolonização, dando razão para conflitos que muitas vezes têm suas verdadeiras origens em disputa pela explosão de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, ao quais se superpôs, hoje aquelas formas anteriores segura, ao quais se superpôs, ponto. Hoje aquelas formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem na organização política do Estado asiático. Galera, uma salva de palmas. É isso aí, velho. É isso que eu quero do meu aluno. Mateusão, tá de parabéns, irmão. É enfrentar o desafio, tá vendo aí? Então, de boa. Então, lá, relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por eles evocados, né, assinale a opção correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. Você colocou letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, Mateusão? Botar a letra E. A letra E. O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se manteve o espírito das formas de organizações anteriores à conquista. Não. Me diga uma coisa. Gustavo Smith, você colocou qual letra? Questão 5, página 32. Módulo 4. Bom dia, Laura. Laura, você marcou qual questão? Laura, Arielle, Gustavo Smith, Leonardo chegando na área. Estamos no módulo 4, na página 32, hein? Módulo 4 do capítulo 11. Alguém? Manu? Coloquei... já ia falar, ainda bem. Então fala aí. Coloquei, devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais como os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação dos estados brasileiros. Quem concorda com Manu? Ninguém? Alguém concorda com Manu? Lari, você botou qual letra nessa questão? Número 5. Letra B. Letra D de dado ou B de bola? B de bola.
Então, a maior distinção entre os processos históricos formativos dos continentes citados é a que se estabelece entre a colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. Positivo, muito bem. Lari, parabéns. E falando de Lari, Lari já me enviou o vídeo dela que está sensacional. Sensacional. Eu falo, vocês têm até o dia 16. Pode ser em sexteto, pode ser em quinteto, quarteto, trio, dupla ou individual. Lari fez individual. Ela preferiu fazer, já enviou. Ô, professor, esse negócio aí é o quê? Difícil, viu? Difícil? Uhum. Difícil é um porque eu não apartamento de conheço 10 o andares, programa. de 10, 12. Ô, gente, difícil é só usar o celular aqui, você vai gravar, ó, falar 2 minutos e meio ou 3 minutos. Você vai falar Não, mas sobre eu queria alguma... fazer com imagem, desenho, alguma coisa assim, representando. Então, você pode usar. Oxê, pergunta aí para Lari. Lari fez um vídeo. Eu vou botar aqui até um pedacinho do vídeo de Lari. Posso, Lari? Posso ou Direitos não? autorais de Larissa. Pode. Pode. Então, vejam só. Meu irmão, quem faz, corre atrás. Então, é o seguinte, é o que eu falo a vocês. Galera, vamos lá, vamos buscar. É só buscar, ó. Olha aqui como ficou sensacional, ó. Vocês estão vendo? Espera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Hoje, eu e meu avô falaremos sobre a história dos povos incas e de seus sofrimentos causados pelos massacres que levaram ao fim de tal império. A sociedade inca Então, me diga uma coisa, meus irmãos. Lari saiu na frente, já fez um vídeo animado, né? Colocou uma imagem, não é clone, mas como é o nome? Vou atrás desse aplicativo. Ai. Um avatar dela. Então, ela já fez, já preparou, com introdução, está sensacional. Ó, Lari, arrebentou. Agora, se Lari quiser compartilhar com vocês qual foi o aplicativo que ela usou, ela fez isso daí, ela falou para mim, professor, eu fiz isso daí em questões assim, de horas. Eu gastei 1h30 para fazer isso. Então, você vê o seu aplicativo. lá e manda ver. Já foi? Vou dar uma dica para você não gravar, né? É que eu até falei com Lari. Aí Lari falou, professor, você pode me falar como fala o nome desses imperadores? É só você botar lá no Google Tradutor e colocar lá o nome da pessoa e ele te fala como é o nome, para você pronunciar corretamente. Beleza? No seu vídeo. Caso eu fale sobre os indígenas, sobre os índios, eu vou pegar o módulo ou entrar no Google. Então, vejam só, galera, não, vocês só podem fazer sobre o módulo 4 no capítulo 11. No capítulo 11, vocês vão ver a conquista da América Espanhola, Império Azteca, Império Inca, né? Vocês vão ver a questão do sincretismo religioso, Machu Picchu, o sistema colonial espanhol. Vocês vão poder falar sobre a sociedade, povos indígenas, na página 22. Então, ó, tem muito pano para manga. Nossa colega Lari, ela quis falar sobre, né, os povos pré-colombianos, onde ela falou sobre um dos povos. Então, gente, tem muita coisa para vocês falarem. É só vocês pegarem o módulo, ó, vou falar sobre esse aqui, e botar, né, a criatividade para a tona, para fluir. Lari, parabéns, viu, Lari? Está nota 10. Nota 10. Pois bem, então vamos dar continuidade. Nós estávamos aonde mesmo? Que eu fui falar, me perdi. Você está no número 6 agora. 6. Não se pode dizer que Colombo descobriu a América, afirmam os estudiosos do assunto, pois, quando ele aqui chegou pela primeira vez no continente americano, era habitado por milhões de indígenas. Lógico. Falamos sobre isso. O historiador mexicano Miguel León Portilla sugeriu, então, que 12 de outubro de 1492 deveria ser lembrado como a data do encontro de dois mundos. Sim, o mundo europeu e o mundo dos ameríndios. Ameríndios são índios americanos, beleza? O mundo americano
e o europeu. Já outros historiadores discordam. Preferem dizer que o dia da chegada de Colombo foi o dia da invasão da América, né, pelo europeu. Eu também simpatizo por essa. Né? Afirmam que, devido à violência do contato entre os europeus e nativos, só os primeiros 50 anos após a chegada de Colombo morreu mais de metade dos 88 milhões de nativos. Gente, metade de 88 milhões, 44 milhões de nativos que o continente americano possuía no final do século XV. Considerando o conteúdo do texto e os conhecimentos sobre o continente americano como espaço integrador de culturas, pode-se afirmar: 1. Sociedades urbanizadas foram encontradas entre milhões de indígenas citados no texto, mas nas quais havia divisão de trabalho entre o campo e a cidade, e a produção pode ser classificada na categoria de modo de produção asiático. 2. O referido encontro em dois mundos levou ao início das atividades do tráfico negreiro por genovês e venezianos, tendo como destino as colônias inglesas do México e do Peru. 4. A violência do conquistador europeu contra as populações indígenas no Novo Mundo é semelhante àquela cometida contra as populações do continente africano, trazidas para a América aqui escravizadas. 8. A sobrevivência de idiomas e práticas cotidianas de origem indígena entre as populações camponesas de países da América de língua espanhola demonstra a resistência das culturas locais às experiências de aculturação, né, daquelas populações pelos dominadores europeus. Questão 16, ou número 16. As culturas africanas trazidas para o Brasil, mesmo nas condições de culturas dominadas pelo sistema escravista, participavam ativamente da construção da sociedade brasileira, a partir da força de trabalho aplicada no âmbito da economia agrícola para exportação, vigente nos períodos colonial e monárquico. Questão 32. A integração dos povos que formaram a sociedade brasileira foi orientada pela Igreja Católica, que, respeitando as culturas de indígenas, será que eles respeitaram? Eu acho que não, então nem vou ler essa totalmente. Questão 64. A América, geograficamente, um continente peculiar, possui terras em todas as zonas climáticas. Detém a maior extensão latifundinal em áreas sísmicas e vulcânicas ativas e está encontrada em 3 hemisférios simultaneamente. Então, quais são as verdadeiras? É a 1, a 2, a 4, a 8, a 16 e a 64? Quais vocês marcaram? Quero ouvir vocês. A 1. A 1, concordo. A 3 não tem 3. Eu não falei é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 3. A 1, 32, 16. Peraí, como é? A1? A1, 16, 34. A1, 16, 64. Alguém marcou mais? Matheus Carvalho, você marcou qual? Quais? Quais? Matheus Carvalho. Cadê você? Oi, eu tô aqui. Estava cochilando, né? Você marcou quais questões na questão 6? Sim, mas a questão 6 aqui para mim, não sei se eu peguei o modo certo, mas está letra A, o pensamento, singular. Não, ó. Você tem que... Quais são os números que... Porque é uma somatória. É a questão 6 na página 32. Ah, sim.
Então. Botei A1, A1, A4, A4, e A8, A8, 16, 16. 64. Pronto. Totalizando. Então, 1 mais 4, 5, mais 8, quanto? 13. Mais 16, mais 32, mais 60. Ou 32 não, professor. 32 não. Então, é 1 mais 4, mais 8, mais 16, mais 64, totalizando 93 pontos. Parabéns, Mateusão. Lari, tá aí? Tô. Lari, leia para nós, por favor, a questão 7, a descoberta da América e a barbárie dos civilizados. É para ler o texto? O texto para nós. A conquista da América pelos europeus foi uma tragédia sangrenta, a ferro e fogo. Era a divisa dos cristianizadores. Mataram à vontade, destruíram tudo e levaram todo o ouro que havia. Outro espanhol, de nome Pizarro, fez no Peru coisa idêntica com os incas, um povo de civilização muito adiantada que lá existia. Pizarro chegou e disse ao imperador inca que o Papa havia dado aquele país aos espanhóis e ele viera tomar conta. O imperador inca, que não sabia quem era o Papa, ficou de boca aberta e muito naturalmente não se submeteu. Então Pizarro, bem armado, de canhões, conquistou e secuou o Peru. Mas que diferença... Segura um pouquinho, Lari, segura um pouquinho. Gente, é bizarro essa história. Imagine, você vive numa outra localidade, você nunca teve contato com o europeu, e uma pessoa vem dizer que o Papa, que você nem segue o Papa, a sua religião é politeísta, você acredita em vários deuses, e a pessoa fala, eu respeito a Igreja Católica, mas não é uma coisa bizarra isso? É ou não é? Só pensou? Você está na sua casa, daqui a pouco chega um europeu e fala, olha, o Papa falou que a sua casa é minha, eu vim aqui para colonizar ela. É estranho. É muito estranho. É uma coisa surreal. Vamos lá, continua, Lari, parabéns, a leitura está sensacional. Mas, que diferença há? Mas que diferença há? Vovô entre estes homens e aquela Átila, aquele Gengis Khan Gengis Khan. que marchou para o ocidente com terríveis tártaros matando, arrasando e sequestrando tudo. Então, Gengis Khan era o líder dos mongóis. Vai lá, continua. A diferença única é que a história é escrita pelos ocidentais e por isso torcida a nosso favor. Vem daí considerarmos como feras aos tártaros de Gengis Khan e como heróis, como monumentos em toda parte aos célebres conquistadores brancos. A verdade, porém, manda dizer que tanto uns como os outros nunca passaram de monstros feitos da mesmíssima massa, na mesmíssima forma. Gengis Khan construiu pirâmides enormes com cabeças cortadas aos prisioneiros. Vasco da Gama encontrou na Índia vários navios árabes carregados de arroz, aprisionou-os, cortou as orelhas e as mãos dos 800 homens da equipagem e depois queimou os pobres mutilados dentro dos seus navios. Então vejam, olha a crueldade, gente. Não interessa se for ocidental ou oriental, é cruel. Então vejam, Colombo também, cruel também. Então vejam. Aí você pensa, poxa, mas professor, mas também se o cara chegasse lá e falasse, com licença, por favor, meu nome é Cristóvão Colombo, eu cheguei aqui porque eu simpatizei com essa terra. Ele tinha que chegar chegando também, mas muito cruel. Na realidade, ele não tinha que. Cada um no seu quadrado. Não tem aquela música Ado, cada um no seu quadrado. Ado. Quem canta essa música é Manu. Manu MC. Manu, a cantora dos hits das paradas de sucesso. Então, continua, Lari. Monteiro Lobato narra a história das civilizações sob um ponto de vista crítico contrário à tradição ocidental, evidenciando as diferenças de comportamento entre as civilizações.
Assinale a opção que exemplifica a disparidade das divisões no encontro histórico de civilizações diferentes. Então, vejam só, Monteiro Lobato, né? Ele que escreveu toda a história da Emília, do sítio do Pica-Pau. Pois bem, ele é acusado por alguns, né? Sobre toda essa questão de preconceito e tal, e tal, e tal. Mas eu não posso tirar a genialidade dele, né? Porque eu era fã do Sítio do Pica-Pau. A primeira edição do Sítio do Pica-Pau. A segunda eu já era mais velho. Mas na primeira, poxa, eu chegava em casa depois de fazer as atividades, parava para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lari, qual foi a questão que você respondeu? Mas calma, que você vai falar na segunda aula, que já estamos voltando. É vapt-vupt, é só parar aqui e eu já entro lá. Então, ó, Matheus, Manuela, Gustavo, né? Arielle Almeida, todo mundo. Vou postar o link novo agora. Já retomamos, porque vai acabar o meu tempo aqui. Beleza? É 1 segundo, é só para ali, já estou voltando.